Patrícia, seja bem-vinda. A formação que eu tenho é para operar quase todos os tipos de câncer. A gente só não tem formação para operar câncer de sistema nervoso central, cérebro, que é do neurocirurgião bem específico. E no câncer, que é uma área muito importante, muito crítica e difícil, eu vou te falar que existem médicos que têm muita dificuldade de entender o processo de tratamento oncológico, porque é uma coisa muito diferente. Então, mesmo para quem é da área da saúde, para quem é da área da medicina, às vezes tem dificuldade. Imagina alguém que não tem essa base, essa formação. Então, é muito um assunto muito complexo, é muita coisa nova, é muito nome estranho, e os pacientes sofrem bastante para conseguir entender por tudo que tem que passar em todo o processo de tratamento. Mas, Patrícia, outros médicos podem fazer cirurgias oncológicas, geralmente? Ou é só o cirurgião oncológico? Eles podem fazer, principalmente se eles são cirurgiões. Por exemplo, assim, o cirurgião coloprocto é especialista em cirurgia do intestino grosso. Então, ele tem a formação, principalmente técnica, de operar câncer de intestino grosso. Assim como o cirurgião do aparelho digestivo. Mas é completamente diferente com a doença, né? Mastologista. Então, aí é que eu sou suspeita para falar, porque é puxar a sardinha para o meu lado, mas é que o cirurgião oncológico ele tem uma formação totalmente diferente de base oncológica, de entender como funciona o câncer, a importância de uma equipe multidisciplinar, a sequência de tratamento, quando o paciente entender que cada estágio, a sequência de tratamento muda, que às vezes a gente tem que começar com químio, às vezes a gente, depois terminou a cirurgia, tem casos que tem que mandar para rádio, e é essa parte que às vezes falta para quem não é cirurgião oncológico. Bons cirurgiões das suas áreas podem continuar se especializando, continuar se atualizando naquele assunto, só que geralmente eles têm muito outros assuntos benignos, outras coisas para se preocupar, e aí às vezes não é o foco. Nutrição é da mesma forma, a gente vê muito isso. Por exemplo, eu vejo muitos nutricionistas que não é da área de oncologia, que pega um paciente com câncer, né? E aí acha que a alimentação é aquela alimentação de prevenção. Então vamos encher aqui de antioxidantes, de cápsulas, de alguns suplementos, porque, por exemplo, chá verde é cheio de antioxidantes, então previne o câncer em alguns pontos, né? Ajuda na prevenção. Só que o paciente, quando está em tratamento, dependendo do quimioterápico, da medicação que ela está fazendo uso, tem interações. Então, é completamente diferente a alimentação pensando em prevenção de câncer, com uma alimentação para um paciente que está durante o tratamento. E aí você vai, às vezes, para um nutricionista funcional e ela sai prescrevendo um monte de coisa, achando que está fazendo bem, porque está pensando na prevenção, só que o paciente está com a doença instalada. E às vezes temos até colegas médicos de outras áreas, pessoal assim, tipo, da ortomolecular, essas coisas, que vê com essa mesma ideia, né? Tipo, vamos tirar toda a alimentação pró-inflamatória desse paciente. Aí corta o leite, corta o carbo, corta tudo no paciente que já está desnutrido, debilitado. Uma das dificuldades que a gente tem, que eu tenho mesmo, recebido pessoalmente, paciente já vindo de algum colega ou nutricionista ou até da área médica, mas assim, não oncológica, que vem com essas dietas extremamente restritivas, que até para uma pessoa clinicamente bem ajudaria a prevenir o câncer, como tu falou, mas não é para um paciente que já está em pré-tratamento, que vai passar, que sabe que vai passar por uma cirurgia de grande porte, que vai passar por uma quimioterapia e que já perdeu peso por causa do diagnóstico, às vezes por causa do tumor, às vezes pela depressão, pelo estresse. Tem um paciente hoje que falou assim, câncer gástrico. Ele falou, doutora, eu não tinha nenhuma perda de peso até descobrir o câncer. Mas daí estressa tanto, para de dormir, de descobrir o câncer até, tipo assim, passar comigo a primeira vez, ele perdeu 3, 4 quilos de nervoso. E isso aí também entra num ponto que às vezes chega pessoas, pra mim, acho que chega até pra você, né? Antes de vir pra nutricionista, passou pelo médico. Vocês devem orientar assim, procura uma nutricionista que ela vai ser importante durante o seu tratamento. E aí o paciente vai e fala,
Não, eu já me alimento saudável, já sei me alimentar. Aí eu sempre bato isso quando alguém chega falando isso pra mim, que você sabe sim se alimentar saudável, mas para uma pessoa saudável, aquela alimentação padrão, né? 3 frutas, 3 porções de vegetais, uma porção de laticínios, uma porção de carne. Então você sabe se alimentar igual a população saudável, mas você está no processo de doença, no processo de tratamento, na cirurgia, tem todo um preparo que a gente vai falar aqui. Então é muito engraçado que a gente vê muito os pacientes dizendo que sabe se alimentar saudável. Mas é aquele conceito que a alimentação de uma pessoa saudável, né? Pega muito isso. Essa é outra dificuldade que eu tenho aqui na minha cidade, porque quase 80% dos meus pacientes são Unimed, é muito forte a Unimed aqui em Blumenau. E a Unimed não tem nutricionista oncológica e não credencia outras. E aí a gente tem essa dificuldade, porque às vezes quando é do plano é mais fácil, assim, de você, não, ó, tem que passar, o paciente entende. Agora ele chega para mim e digo, olha, tem que ir para Nutri. Era melhor uma nutricionista oncológica que sabe direitinho, já conhece, já sabe os passos, já entende. Tá, mas qual é do plano? Então, o teu plano não tem. Mas e aí, o que eu faço? Não, eles têm nutricionista lá, né? Não posso dizer que melhor uma nutricionista, não um especialista do que nada, mas a especialização faz diferença, mas é bem difícil. E daí convencer o paciente, principalmente quando ele já tem o plano de saúde, ele já paga o plano de saúde, é tirar do próprio bolso. E aí ele já vem com essa ideia de, não, mas eu tô comendo bem, tá perdendo peso, mas tô comendo bem, não é culpa da comida. Mas aí a pessoa não entende que tem que arrumar desde E mesmo que ele esteja comendo bem, ele tem necessidades a mais, né? Dependendo do tipo de câncer, dependendo do tratamento, tem algumas necessidades a mais. Uma necessidade maior de proteína, por exemplo. Então é um paciente, às vezes, que não já está com o apetite mais reduzido, está com a digestão mais comprometida, não consegue comer a quantidade de proteína que precisa. Então, muitas vezes a gente usa suplemento para atingir as necessidades que eles precisam. Então, eles têm necessidades especiais, né? Principalmente se vai passar por um procedimento cirúrgico, que é um procedimento de trauma cirúrgico, né? Vai gerar ali um processo mais inflamatório mesmo. Então, precisa pensar numa alimentação toda para questão da cicatrização, para reduzir o risco de infecções hospitalares, dependendo do grau da cirurgia. Pensar também em manter a imunidade mais alta para que ele, depois da cirurgia, com a recuperação, já esteja apto para fazer uma químio depois. Então tem todo um cuidado a mais que ele precisa do que uma pessoa só saudável. Eu tento dar uma simplificada para os pacientes e explico para eles que a albumina, que é a proteína da nutrição, tanto usada para medir se está tudo bem com a nutrição, tanto quanto e exatamente por que a gente usa ela para medir, porque quando a pessoa está desnutrida, ela é a primeira que desaba e é fácil de ver isso no exame de laboratório. E aí eu explico que a albumina é a colinha da cirurgia. E se você tiver com dificuldade, déficit nutricional, a albumina vai estar lá no pé e não vai ter a cola para cicatrização cirúrgica. E é bem... Isso. Simplificando, é isso. E ainda assim, essa parte que eu tento explicar que eles entendem mais fácil, e nem entro no mérito, assim, nem é mais difícil de explicar a relação da alimentação com infecção, que também tem, né? Talvez fique mais fácil eles entenderem que a alimentação ela tem muito a ver com manter a imunidade, né? E aí a imunidade, eu tento fazer relações que eles consigam entender e que a imunidade assim consegue melhor combater ou impedir uma infecção, mas eu sempre explico bastante com relação ao albumina e coloco sobre ser a cola da cirurgia para eles entenderem a importância mesmo, o grau de importância que tem a nutrição no pré isso aí é interessante porque, por exemplo, quando a pessoa vai olhar como é que cicatriza, bota no Google, como é que cicatriza por uma cirurgia. A primeira coisa que ela vê é a questão de colágeno, uso de proteína de colágeno. Então, o paciente, o primeiro suplemento que ele quer colocar é colágeno. Colágeno é uma proteína que nosso corpo produz. Então, a gente tem que garantir outras proteínas de alto valor biológico para que você tenha um aporte de proteína mais adequado e seu corpo consiga produzir o colágeno.
Não é o colágeno que você está tomando que ele vai ser o único que vai ser preciso na cirurgia. E aí você gasta uma fortuna comprando um colágeno, sendo que tinha uma outra proteína com qualidade melhor. Olhando aí pela albumina, a gente ia ver que estava com desnutrição de proteína, de qualidade. E outra coisa que é super importante, a gente tem suplementos que são concentrados, né, específicos para... Eu não sei se tu quer que eu fale, se você vai falar sobre imunomoduladores pré-operatórios, mas eles sozinhos não é o que resolve. Então, a alimentação é a base e a suplementação é para resolver aquilo que não consegue, por questões, às vezes, de volume ou de perda importante já prévia, não consegue restabelecer e manter com a nutrição, mas não adianta a pessoa estar com aquela dieta esculhambada e aqui, não, vou tomar meu imunomodulador aqui. Tem que primeiro ajustar a base, né? E aí, ajustando a base, realmente, com um padrão de alimentação mais anti-inflamatório mesmo, mais rico em frutas, verduras, proteína, hiperproteico, e depois a gente pensa na questão da suplementação. Imunomodulador no pré e no pós-operatório, que o imunomodulador é um suplemento com alguns nutrientes para ajudar aí no processo de cicatrização, ajudar no processo de aumentar um pouco a imunidade para reduzir risco de infecção. Porque quando a gente faz um trauma cirúrgico, né, do procedimento cirúrgico, dependendo do grau da cirurgia, gera estresse no organismo. Então, o estresse cai a imunidade. E aí a gente tem que deixar ela um pouquinho mais alta. E aí, esse procedimento antes e depois é benéfico. Tem paciente que não consegue fazer antes, né? Mas a gente indica depois. Como é que você faz assim na tua prática, Patrícia, em relação aos pacientes? Geralmente eles passam por alguma nutri antes ou você... Essa questão do imunomodulador no pré e pós-cirúrgico? Eu sempre indico passar, principalmente assim, na verdade sempre tem indicação e sempre tem benefício. Mas quanto maior a cirurgia, mais eu reforço, porque quanto maior a cirurgia, mais drástica a importância da nutrição, mas eu tenho esse problema sério. Então, eu trabalho no SUS também, né? No SUS é um pouco mais tranquilo no sentido de que tem a nutricionista oncológica trabalhando pelo SUS. Eles não têm essa dificuldade, tem a especialista ou especialista, mas tem a dificuldade de frequência, de tempo, né? Então, quando os pacientes chegam em pré-op, primeira consulta ali, se eu mando para nutricionista, a primeira consulta não vai ser para as próximas semanas. Então, geralmente, mais provável, talvez eu já opere antes de conseguir passar. E depois também, a frequência de retornos não é uma coisa ilimitada, né? Tem muito volume, então acaba que o retorno é, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. E no pós-operatório imediato tem muita dúvida, assim também quanto durante a quimioterapia tem muita dúvida, e são dúvidas que não dá para esperar. Porque os sintomas, né? Os sintomas começam a aparecer e a pessoa quer resolver. É complicada essa dificuldade, e no convênio, como eu te falei, geralmente é assim, pré-operatório é difícil convencer. Quando é uma cirurgia maior, é mais fácil, os pacientes já entendem. Uma esofagectomia, uma gastrectomia, eles até já, por mexer no local da alimentação, eles já entendem que vai precisar e aí geralmente já vão antes. Mas, se não, é muito difícil eu convencer uma paciente, por exemplo, de mama, que está comendo bem, não perdeu peso, que ela precisa de nutrientes da cirurgia. Eu sei que precisa, mas ainda mais se ela tiver que desembolsar, assim, que ela tem um convênio, que ela paga o convênio, e o convênio não tem esse nutricionista oncológica. Então, eu tenho essa dificuldade, e aí o que eu acabo fazendo? As pacientes que eu vejo que não foram, e eu estou marcando a cirurgia e não foram, eu acabo iniciando o básico, porque também não é a minha formação passar dieta, ou muito menos cardápio, né? A gente dá uma informação. Mas a orientação eu acho importantíssima, né? Tem que reforçar proteína, é super importante. Não faça dieta hiperrestritiva, tem que manter a nutrição, tem que manter o peso, não pode perder o peso antes da cirurgia, não pode perder peso antes da quimio. E né, essas dietas essas orientações mais básicas, e inicio o imunomodulador
se eu vejo que não vai dar tempo de passar com a Nutri, para não perder esse benefício. Eu recebi uma paciente semana passada que ela câncer de mama, estava com pós-cirúrgico, era uma senhorinha e ela no pós-cirúrgico não estava cicatrizando. Já estava assim, quase ia fazer 1 mês de cirurgia sem cicatrizar. Mas ela tinha cortado todas as proteínas da alimentação. Ovo, ela estava achando que era reimoso. Tinha cortado carne também. Então, ela praticamente não estava consumindo proteína, que era o que ia ajudar aí no processo de cicatrização, por medo. E não cicatrizava. E aí, às vezes, a pessoa faz uma dieta tão restrita mesmo, que o procedimento não cicatriza de forma alguma. Você não está dando o nutriente que precisa. Uhum. Dependendo do tipo de câncer, né, a gente tem algumas recomendações específicas, né? Tem alguns cânceres que são mais agressivos, mais cirurgias maiores, então esse aporte de imunomodulador é fundamental para que ele tenha uma boa resposta, né? Por exemplo, câncer ginecológico, né? Quanto maior a cirurgia, maior a indicação, e principalmente se o paciente já vem perdendo muito peso, então às vezes os tumores mais avançados, às vezes nem é o porte da cirurgia, às vezes, por exemplo, pode ser um câncer de mama, só que já vem mais avançado, aí o paciente já perdeu peso. Então, quanto maior a cirurgia, o quanto maior a debilitação do paciente no início do tratamento, maior a importância e o benefício, mas todos benefício e importância também. E uma coisa que eu acho essencial também é a informação. O paciente tem que entender o processo dele o processo como um todo, porque ele tem que estar preparado para as maiores dificuldades. Porque assim, uma coisa assim, se eu chego para o meu paciente e falo assim para ele, olha, a gente vai fazer uma gastrectomia total. Então, vai ficar ali vários dias, cada grupo é um tempo, mas entre 5 e 8 dias você não vai se alimentar por via oral. Então, ou você vai ficar com uma jejunostomia, que daí o pessoal já pira, porque daí é uma cirurgia, porque sai a sonda na barriga, então eu tenho muito preconceito. Ou pode ser a sonda no nariz, né, uma nasoenteral, então os primeiros dias vai se alimentar por ali. Então, você vai preparando o paciente. Quando ele já entende isso de pré, é muito menos drástico do que... Não, olha assim, vamos ali fazer a gastrectomia. Aí ele acorda com a sonda na barriga ou no nariz, pedindo comida, e ali ele vai se informar que ele vai levar vários dias. A gastrectomia é bem diferente em cada centro, né, oncológico. Uhum. E também a subtotal, por exemplo, já é muito diferente da total. A subtotal, segundo o PO, a gente está iniciando a dieta com todas as suas restrições, para o pessoal entender, é uma dieta parecida com a de bariátrica, porque a cirurgia é maior do que a cirurgia bariátrica. Então, começa em quantidade muito pequenininha, líquidos, várias vezes ao dia, mas quando é uma subtotal, a gente inicia no segundo pós-operatório, inicia dieta via oral. Uma total, não. Então, isso tudo faz muita diferença. O paciente tem que entender isso, porque os pacientes, eles se comparam muito. E aí, se você não explica a diferença e o porquê, ele vai dizer, tá, mas meu amigo não, mas quando eles fazem diagnóstico, eles vão procurar, eles pesquisam, encontram gente que teve o mesmo câncer. Daí, fulano teve câncer gástrico e no segundo dia ele tava comendo gelatina. E por que eu só vou comer no oitavo dia? E aí, se isso não está bem explicado, a confusão, a dúvida, gera muito estresse e essas coisas só pioram. Aí a parte psicológica piora muito, que é muito importante também para o pós-operatório, para a cicatrização, inclusive. E a falta de informação, na verdade... No PASO, que é o programa online, os alunos têm toda essa questão do cardápio, né? Do pós-operatório de gastrectomia. E aí tem líquida restrita até o 8º dia, de 7 a 10 dias. Aí depois líquida completa, depois vai para pastosa. É um procedimento aí de 60 dias para 2 meses para chegar na alimentação normal. E eu recebo muitos pacientes que vieram da cirurgia, não foram orientados direito, e aí foram para casa com a dieta líquida completa, então a dieta pastosa, e não sabe o que é que vai fazer depois daí. Não sabe quantos dias vai ficar com essa dieta.
Outros, já peguei muito paciente também, que saiu já na primeira semana pós-cirurgia, já estava com a dieta comendo normal, comida. E aí eu tenho que regredir a alimentação, porque ele está cheio de desconforto, o risco de abrir uma fístula é imenso, né? E aí a gente retorna para líquida e vai evoluindo aos poucos. Mas chega muito paciente saiu do hospital de dieta pastosa, então dieta líquida, e não sabe mais o que fazer. Não foi orientado quanto tempo vai ficar naquilo. E eu vejo assim que até a gente que tem equipe, e aí a nossa equipe intra-hospitalar é fantástica, tanto no meu hospital particular quanto no SUS. Aí a nutrição intra-hospitalar pós-operatória é de nutricionista oncológica, então eu sei que foi dada a orientação bem orientada, corretinha e tudo. Mas é um momento de muito estresse. Se a pessoa não teve essa orientação antes, quando estava calma, quando tinha tempo para sentar, ler, ter a dúvida antes de passar pelo problema e voltar e perguntar, se ela teve o primeiro contato ali no pós-operatório, que daí ela tá com dor, ela tá enjoada, ela não consegue andar, ela tá preocupada se o câncer saiu, não saiu, por quando que vai sair a biópsia, 50 milhões de problemas na cabeça dela, que tipo, para ela são mais importantes. Aí chega uma nutri e ó, é assim, milhões de folhas, um monte de informação, não capta. A pessoa só fica, hã? É muita coisa para ser resolvido em 2 dias antes de ir para casa. E isso que são pessoas que eu sei que dão atenção, tudo, só que é muita informação para quem não teve nada de contato com isso antes. Mudando de assunto um pouco, quando eu fazia residência, eu ficava também na parte do transplante de células-tronco, leucemia, linfoma, e aí o paciente fica um tempão internado e depois ele vai embora de alta, depois do transplante. Tem um monte de recomendações, de restrições aí pra gente dar para eles. Então eu fazia muito isso, eu dividia a minha alta. Eu sabia que ele ia ter alta na outra semana, então eu já começava todo dia na visita ao leito, eu ia explicando alguma coisa. E aí quando ele ia ter alta, ele já tinha aprendido um monte de coisa, sem ser empurrado um monte de conteúdo de uma vez. Que aí ele ia para casa mais com conhecimento sedimentado. Então eu dividia muito essa questão da minha alta. E tem cada cirurgia oncológica, e como eu trabalho com várias, é fácil explicar, tem seus preparos diferentes, né? Então, por exemplo, as cirurgias de intestino, geralmente a gente faz um preparo alguns dias antes para que reduza os resíduos que a gente chama intraintestinais, né? Uma dieta que absorva muito e fique pouca sujeira no intestino, porque a gente até faz uma limpeza no dia antes da cirurgia, uma lavagem, só que a lavagem ela só vai até um nível, né? Não consegue lavar ele todo, então é importante a dieta também. A lavagem não consegue substituir, e aí é preciso que faça essa dieta pelo menos 2 dias, mas até melhor uns 3 dias da cirurgia, para não ser uma coisa tão drástica, para ir limpando mais devagar e para estar bem limpinho na hora da cirurgia. Faz diferença na questão de fístula, de infecção, tá esse colo mais limpo. Então, cada cirurgia, uma cirurgia tem um preparo diferente, específico. Algumas mais tranquilas é mais a parte realmente só de cicatrização e de combate à infecção, melhora de imunidade, mas algumas bem específicas. E ainda tem aquelas coisas que acontecem que a gente nem estava previsto, mas aqui medicina não é matemática. Então, a gente sabe, por exemplo, uma esterectomia. A esterectomia não mexe na parte de trânsito alimentar, mas é uma cirurgia intraabdominal. A esterectomia pode dar um ilho paralítico, uma gastroparesia, uma alteração pós-operatória que a gente sabe que é comum, é frequente nas cirurgias abdominais, mas que não estava prevista para aquela cirurgia. E ainda assim, isso daí a gente só vai ver quando acontece. E aí tem que ter a orientação quando acontece.
E às vezes até casos bem esporádicos, né? Por exemplo, assim, a cirurgia da mama não é para ser uma cirurgia tão dolorosa de pós-operatório, não é para precisar usar morfina, opioide de pós-operatório, que são medicações que trancam o intestino, mas às vezes a paciente já é constipada crônica, aí tem anestesia, tá mais acamada, tranca tudo. E não era a previsão. Você não está pensando num pós-operatório de câncer de mama, paciente não evacuar 5, 6, 7 dias. Mas pode acontecer. E aí, quando acontece, aí sim, aí lembra da nutricionista, aí lembra que precisava, que precisa do apoio, aí corre, e aí a gente tem que consertar uma coisa que já podia estar sendo orientada aos poucos, ter sido orientada no pré, porque daí no pré é mais fácil dizer assim, olha, você vai ficar muito tempo parado, então o intestino vai... Ah, mas eu já sou constipada. Ah, então... É sempre mais fácil prevenir, né? Do que tratar. Chegou uma caixinha de pergunta para mim hoje, quando eu abri, que falou exatamente isso que você estava falando. Uma mulher com câncer de ovário fez a cirurgia e ela estava com o intestino mais preso e com muitos gases. E aí ela estava perguntando o que é que podia ser isso. Que é exatamente o que tu estava falando, né? Há uma associação de fatores pós-operatórios que causam... A gente geralmente associa, às vezes é um pouco mais de gastroparesia, às vezes um pouco mais de íleo paralítico, mas a gastroparesia é como se a gente dissesse o estômago preguiçoso, o estômago funcionando mais lentamente, e o íleo paralítico é o intestino preguiçoso, ele funcionando mais lentamente ou até paralisado por algum tempo. E aí, geralmente, são cirurgias abdominais, causam isso. Toda cirurgia que mexe na barriga pode dar gastroparesia ou íleo paralítico. Cirurgias de grande porte, as que mexem em estômago e intestino muito mais. Anestesia, medicações fortes para dor, inclusive a anestesia, que é uma bomba, a anestesia é uma bomba de medicação de opioide, que deixa o intestino e o estômago paralisados, preguiçosos. E se a pessoa continua precisando tomar no segundo, terceiro pós-operatório, um tramal, uma codeína, também piora. A pessoa daí não está tomando líquido direito, daí desidrata, piora mais ainda. A pessoa não está se movimentando, deixa tudo mais paralisado, mais preguiçoso. Então, é uma associação de fatores que a gente já tem uma ideia de quanto mais fatores, maior o risco. E aí, se esse paciente já era constipado, então até pronto, quantos fechou. dias a pessoa deve se preocupar? A partir de quantos dias? Quando tem associação de muitos fatores, por exemplo, é a cirurgia gastrointestinal de grande porte, geralmente vai levar aí uns 5 dias para evacuar, mesmo cuidando. Mas se tem menos fatores, era para evacuar antes. Então, você considera como normal um pouco menos, né? A cirurgia de mama é para evacuar no terceiro pós-operatório, quarto. Mas isso se a paciente já, sem nada, evacua a cada 3 dias, o dela vai ser pior, vai piorar. E vai piorar e vai precisar de ajuda, tanto alimentar quanto muitas vezes medicamentosa, para que essa piora não chegue a condições drásticas, né? Então, o normal vai depender do que já é o basal dela e vai depender da associação de fatores que vai ter, né? Então, por exemplo, paciente que fez uma gastretotal, esofagectomia, tá? Os primeiros dias se alimentando por sonda, não demora para formar bolo alimentar, né? Então, vai demorar um pouco mais. Mas, o que é importante as pessoas saberem? É comum, mas não é normal. Então, assim, tem o que fazer para ajudar. Quando a gente já está prevendo, a gente já entra com, inclusive, além das orientações, medicação. Mas, por exemplo, todas as cirurgias de grande porte, existe, inclusive, um protocolo para recuperação mais rápida de cirurgia de grande porte, né? Tem o protocolo ERAS, depende de qual hospital, tem outros semelhantes. Mas coisas importantíssimas que sempre é orientado: mobilização precoce, deixar o quanto menos dreno, né, estranho, porque a gente sabe que isso tudo deixa mais preguiçoso o retorno. Uma coisa que eu oriento é mascar chiclete. Então tem vários. Esse é do protocolo ERAS. A gente, inclusive, no AC Camargo, a gente tinha protocolo de Trident dentro da UTI.
O paciente acordou, tá bem conscientezinho e já começava a dar try, tipo, o paciente não tinha nem começado a dieta, já começava, porque faz muita diferença. Então a gente sabe dessas coisas, só que, por exemplo, no SUS a gente já não tem isso, não pode levar nada para dentro do hospital, não pode levar nada para dentro da UTI, não tem do hospital. Então a gente acaba trabalhando com o que tem, mas tem muita orientação para dar, e principalmente quando você sabe que a coisa vai ser drástica, é uma esofagé, cirurgia enorme, gastrointestinal, vai demorar, vai estar travando tudo. Você já vai entrar direto no primeiro PO com procinético, medicação para ajudar o estômago e o intestino a funcionar mais rápido. Vai entrar assim que o paciente começar a comer, vai entrar com óleo mineral, vai fazer simeticona, que é antigás, porque você já sabe que é o estágio máximo. Tem uma outra dúvida que chegou aqui, que às vezes a pessoa... Isso aqui é até importante a gente falar, porque... quando faz, por exemplo, uma cirurgia de colo, de intestino, e aí tira uma parte do intestino, às vezes a consistência das fezes muda. E a pessoa acha que não tá normal. Ela acha que deveria estar fazendo cocô do jeito que era para fazer. Às vezes está com a bolsa de colostomia, e aí fica com as fezes mais líquidas, mais pastosa, e não sabe dizer como é que tá normal ou como é que não tá. Lá no PAS, por exemplo, tem um manual para ostomia, que aí os pacientes têm todos os cuidados que precisa, e eu falo dessa questão da consistência das fezes, que é diferente mesmo. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Não, eu vou te falar assim que às vezes até quem é da área da saúde, eu já vou te contar o caso. A colostomia, ela é um pouco menos drástica, porque ela é uma bolsinha do intestino grosso, então ela está próxima da onde era o final normal. Então ela vai vir um pouco mais frequente, não tem o controle do esfíncter, mas as fezes são semelhantes. O que é mais difícil de controlar, mais drástico, é a ileostomia, que é a bolsa de intestino fino. A consistência dela é mais de comida triturada do que de fezes, exatamente. E perde muito líquido pela ileostomia. Normalmente já perde e tem muita facilidade de um descontrole grave nesse volume. E então, até o que eu vou te contar, assim, ó, era uma amiga minha, médica, na época era minha residente de cirurgia, a mãe teve residente de cirurgia, ela já sabia fazer a colostomia e a ileostomia, ela tinha paciente pós-operatória assim, no fundo sabe que a ilho vai ter um volume muito maior, só que às vezes perde assim, que o limite. Porque quando e a ileostomia, na verdade, ela atravessa os limites muito fácil. Por isso tem que ficar bem de olho no paciente com ileostomia. É muito fácil de desidratar. Então, quando perde muita água, primeiro que tem a orientação de repor muita água na ilha. Mas tem medicação para diminuir a velocidade e tem que usar a medicação quando começa a ultrapassar alguns limites. E essa minha amiga, a mãe, eu fiz a retinoideia da mãe dela, ficou com uma ileostomia de proteção e ficou super bem, só que foi para químio. E aí, na químio, ela fez uma enterite. E aí, o fluxo da ileostomia aumentou muito, muito, muito. Ela repôs, só que não lembrou que tinha que controlar o volume e que quando tem uma descompensação é muito fácil de passar muitos limites. E aí, quando ela percebeu que estava muito além do normal, levou a mãe para o hospital e ela estava em insuficiência renal, teve que ser internada. Tipo, mãe de médica, que sabe fazer ileostomia, que tem paciente assim, mas é muito fácil, quando dá uma complicação, perder o limite. Então, tem medicação para trancar o intestino, só que também tem as contraindicações, você não pode usar essa medicação em uma suspeita de infecção, né? Então, por exemplo, se a pessoa está com uma neutropenia também, né? E a colite pseudomembranosa, que é uma inflamação do intestino causada por uma bactéria oportunista que geralmente causa essa infecção depois de usar algum antibiótico que mata as bactérias boas. Então, às vezes, o paciente está no pós-operatório, fez uma infecção urinária. E aí usa um antibiótico para tratar a infecção urinária. Esse antibiótico mata as bactérias boas do intestino
e deixa tudo livre e liberado lá para o Clostridium, que é a bactéria que causa colite pseudomembranosa. Aí ele toma conta e a pessoa tem uma diarreia infecciosa pela bactéria. Esse paciente não pode tomar a medicação para diminuir a velocidade, porque senão tranca a infecção lá dentro e a pessoa não se recupera. E mesmo que tomasse a medicação, não vai melhorar enquanto não tratar a infecção. Então, ajuste na alimentação, na verdade, né? De uma orientação pré, e a pessoa entender isso, que é comum, mas não é normal. É comum perder o controle do volume da ileostomia, mas não é normal. Acontece com frequência, mas quando acontece... Porque dá para melhorar essa consistência também, né? Pela alimentação. E dá para ficar grave muito rápido. É a mesma coisa que eu falo para os sintomas da químio. Os sintomas da químio a gente explica para os pacientes que eles são comuns, acontecem, mas não são normais de você permanecer com eles muito tempo. Então, tu sabe que é aquele dia, algumas horas, mas tem alimentação para sair do sintoma, tem medicação para sair do sintoma, e a pessoa não pode achar que é comum ficar vários dias com enjoo sem conseguir comer nada, ficar vários dias com aumento muito grande do fluxo da íleo, ficar vários dias com diarreia. Algumas medicações fazem diarreia, algumas fazem, mas você tem que saber o que mexer para sair logo daquilo, porque ficar vários dias com sintoma não crença pode, que a gente tem que ajudar a quebrar na cabeça dos pacientes, né? Porque às vezes eles acham assim, eu sou paciente oncológico, então o paciente oncológico sofre mesmo, então ele tem que sofrer, é normal sofrer assim, mas não, tem solução, tem muitas coisas que dá para fazer com vários sintomas. Teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui, que falou assim, eu fiz a cirurgia de mama e tive alta no mesmo dia. Essa questão de alta rápida também é positivo, né? Em teoria, né, o cirurgião, para saber o que dá para ir de alta ou não, geralmente a alta é mais uma preocupação com alguma complicação, né? Porque o paciente ou alguma adaptação. Então, paciente, por exemplo, um paciente de uma colectomia, uma gastrectomia, ele vai precisar fazer adaptação, ver se vai aceitar a dieta, se não vai fazer gastroparesia, o willy paralítico. E alguns pacientes a gente, por exemplo, mama, a preocupação geralmente de dormir é ter algum sangramento, mas quanto menor a cirurgia, quanto menor o quadrante, mais tranquilo, mais simples, e quanto mais cedo, tipo, o paciente operou 7 da manhã, então 6 da tarde ele já está em observação ali de 10 horas, né? Então já tem um tempo de observação, mas se for uma cirurgia muito grande, com retalho, a gente precisa que ele durma para ver que o retalho no dia seguinte, o retalho precisa de mais tempo para ver que não vai isquemiar, que não vai necrosar. Então, depende muito do porte da cirurgia, mas geralmente, assim, um quadrante menor, só com sentinela, feito bem cedo. Até porque todo esse preparo é para que ele tenha alta mais rápido, né? Para ele não ficar ali no hospital, que é um ambiente mais contaminado. Sim, a gente só deixa internado se tiver algum risco ou alguma necessidade importante de adaptação que não possa ser feita em casa. Tem uma dúvida aqui que eu acho que é interessante falar. Estão pedindo aqui para falar um pouco sobre cirurgia metastasectomia hepática. Então, essas são as cirurgias de grande porte. E eu vou te falar que, na verdade, eu gosto muito das cirurgias, tanto as hepatés, e a maioria das hepatés que a gente faz é para metástase de intestino, né? Então, ressecção de metástase de intestino no fígado é a principal indicação de cirurgia de fígado. Os tumores de fígado são muito mais raros. Quando a gente encontra um tumor no fígado, é muito mais provável que ele já tenha vindo de algum outro lugar do que seja de fígado. E, na verdade, o meu foco maior de estudo é a metástase peritoneal, né? A carcinomatose. Eu sou especialista tem um centro de tratamento de doença peritoneal, carcinomatose, aqui em Blumenau. São poucos no país, no estado aqui acho que a gente só tem 2, e são as cirurgias que eu gosto de fazer e me dedico, são as maiores mesmo. São cirurgias que dão mais, que exigem maior preparo. Essas indiscutivelmente tem que passar com um nutricionista oncológico antes, mas indiscutivelmente um paciente de HIPEC, de citorredução, quimioterapia ou de uma hepaté grande, é do tipo assim, se a paciente não passar na Nutri, eu não vou operar.
porque vai complicar. A chance da cirurgia complicar já é grande pelo porte da cirurgia. Imagina se a gente não fizer de tudo para que não complique. Então, os pacientes têm que passar, tem que fazer imunomodulador certinho, pós-operatório. Da hepatectomia, tem a situação de não fazer sobrecarga hepática, né? Então, durante todo o tratamento já é contraindicado bebida alcoólica, mas nesses pacientes não preciso nem falar. Por exemplo, assim, é que nem quando a gente vai fazer algum retalho, alguma coisa que precisa de perfusão boa e o paciente é tabagista. Quando precisa de um retalho, alguma coisa, e o paciente tabagista, eu sou do tipo assim, ó, se você não parar de fumar pelo menos uns 20 dias antes da cirurgia, cara, não dá pra fazer. A própria químio também, né? Se a pessoa continua fumando na químio, ela não vai circular direito. O tabagismo e o etilismo é uma coisa que vai atrapalhar tudo. Mas tem coisa que não vai dar certo, você já sabe que não vai dar certo. Fazer um enxerto no paciente tabagista, vai morrer o enxerto todo. Não tem a menor condição de dar certo. Então não adianta tu planejar fazer, vai dar errado. Então essas coisas o paciente tem que saber, ele tem que saber não só assim, não é bom fumar, não é bom. Não vai dar certo, vai morrer, vai dar tudo errado. Tem profissional que passa a mão na cabeça, né? Às vezes acho que por isso parece ser um pouco grossa, porque às vezes eu realmente tenho que dizer, não pode fazer isso. E aí, deixa eu ver, outra coisa importante de preparo dessas cirurgias, depois reabilitação de fisioterapia, tem que sair da cama logo, tem que se mexer. Os pacientes, no começo, eles têm vontade de matar os fisioterapeutas, eles ficam com ódio nos primeiros dias que o fisioterapeuta fica incomodando para sair da cama, e o paciente tá ali, tá ruim, tá enjoado, tá fraco, tá com dor, e a pessoa incomodando ele. Mas depois eles vão indo, vão entendendo, e a gente passa lá e reforça. Olha, tem que sair da cama, tem que sair da cama. Se não sair da cama, o intestino não funciona, você não come e o enjoo não passa. Só que se você não fica, todo mundo falando a mesma coisa, coitados, os físicos não conseguem sozinhos, se não tiver apoio. Era isso. Eu acho que deu pra gente responder muita coisa aqui. A Olga tá perguntando aqui, ó, meu tumor primário é no ovário e metástase no fio. Tem como fazer cirurgia? Tem como fazer. Só, assim, as metástases hepáticas de tumor de ovário, elas têm pior prognóstico, por exemplo, até do que carcinomatose de ovário. As metástases hepáticas de intestino têm melhor prognóstico do que as de ovário. E quanto mais central as metástases, quanto mais na bordinha, melhor o prognóstico. Quanto mais no centro, pior o prognóstico. Então, tem que ver, primeiro, quantas lesões são, que não é o número que importa, mas se dá para tirar tudo e sobrar fígado suficiente, né? Então, quantas lesões são, se é ressecável ou não, no número e na localização. E aí a gente começa a jogar algumas coisas sobre peso de prognóstico. Se é menos lesões, mais periféricas, o prognóstico é melhor, então a gente se anima mais. Então, esses são casos individualizados, né? Existe menos indicação de operar metástase de fígado, de ovário do que de intestino. Mas tem casos em que há benefício. Aqui. Já tirei a mama, eu fiz a químio e agora eu vou fazer a do ovário. Ovário e abdômen com câncer. Aí a pergunta, eu posso fazer as duas juntos? Ovário e abdômen? Tá, essa paciente provavelmente é uma mutada BRCA. Ela deve ter uma mutação de BRCA, que é as mutações que aumentam muito, muito o risco de ter câncer de mama e de ovário junto. Junto ou um primeiro, o outro depois, mas de ter os dois tipos de câncer e não ser metástase um do outro, e sim dois primários mesmo. Por exemplo, eu tenho uma paciente, uma amigona minha, que está sempre nas lives. Eu não consigo ver se ela está aqui porque é muita gente, mas a gente está na cirurgia dela da mama, foi colocado expansor e agora vai trocar o expansor por prótese e ela é mutada, a gente vai tirar o ovário, mas aí não tem câncer no ovário, a gente vai tirar o ovário preventivo por causa que a mutação dela diz que ela tem um risco muito alto de ter, a gente vai tirar antes de ter. Então, são cirurgias que a gente vai fazer junto no mesmo dia, mas é troca de expansor por prótese, mas não é uma cirurgia gigantesca da mama, não vai ter que rodar retalho, nada. E no ovário, na verdade, não tem câncer, a gente vai tirar só os ovários, então isso é bem tranquilo.
associar lugares diferentes é bem tranquilo, desde que, por exemplo, eu opero as duas coisas, porque eu sou cirurgião oncológico. Agora, se você estiver passando com masto, ele, às vezes... Não, mas ela tá falando aqui ovário e abdômen. Então, se ela tiver um câncer de ovário com carcinomatose, metástase peritoneal, que me parece que é isso que ela tá falando, é uma cirurgia de grande porte sozinha. É uma cirurgia bastante grande. Mas, quando é ovário e peritônio, tem que operar junto. Quando é o mesmo câncer que espalhou ali, ou você tira tudo... E todo o preparo, né? Pré, pós-cirúrgico. Mas não é, o que não daria aí, por exemplo, não faria uma citorredução de carcinomatose de ovário no mesmo procedimento de uma mastectomia com rotação de retalho. Que daí é 2 cirurgias grandes, cada um com várias horas. E locais diferentes, né? Mas como é na parte do abdômen, então abre... E resolve tudo. A carcinomatose com câncer de ovário é tudo sempre na mesma cirurgia. E aí são cirurgias que são a meus recordes de cirurgia, tempo. Na verdade. Se é a carcinomatose dentro da barriga do ovário. E aí tem que realmente fazer um preparo não dá pra dividir. Muito bom, porque você vai passar um bom período aí exposto, né? Aberta. E a recuperação, aí vai precisar de muito opioide. Aí é uma dose bombástica e cavalar de anestesia, porque são 17 horas de cirurgia, de anestesia. Vai precisar de muito opioide no pós-operatório, que isso dói. E a paciente vai voltar a comer para se nutrir. Ela vai, no primeiro pós-operatório, está liberada a dieta. Mas ela vai voltar a conseguir comer volume para se nutrir, vai fazer um ilho paralítico, vai fazer gastroparesia, as duas coisas junto. Ela vai conseguir comer para se nutrir lá pro 5º, 7º PO, tem que ter reserva para isso. Era isso. Eu acho que deu pra gente responder um monte de dúvidas, né, Patrícia? Fiquei muito feliz. Acho que todo mundo gostou dessa live. Foi uma live muito boa. Queria agradecer você pelo seu tempo, por ter disponibilizado um pouquinho do teu conhecimento aqui, compartilhado um pouco da tua experiência. Eu que agradeço muito o convite.